O jogo do elevador é um ritual sombrio que tem circulado em várias culturas urbanas, uma espécie de lenda moderna que provoca tanto curiosidade quanto medo. Imagine-se em um prédio alto, onde a única coisa que você tem a fazer é entrar em um elevador e seguir uma série de instruções. A promessa? Uma experiência que transcende a realidade, uma viagem a outra dimensão. Mas o que realmente acontece quando você se submete a esse ritual? E até onde você iria para seguir ordens, mesmo que isso significasse colocar a si mesmo em perigo ou prejudicar outros? O jogo começa com um conjunto de regras simples, mas estranhas. Você deve entrar no elevador sozinho, escolher um andar específico e, em seguida, seguir uma sequência de botões que parece não fazer sentido. Os números que você pressiona não são apenas números. Eles são chaves que podem abrir portas para experiências desconhecidas. No entanto, a primeira coisa que você percebe é que algo não está certo. O elevador parece mais escuro, mais pesado, e um frio estranho percorre sua espinha. Você se pergunta se deveria ter acreditado nas histórias que ouviu. O ritual exige que você siga as instruções à risca. Você deve pressionar os botões em uma ordem específica, cada um correspondendo a um andar diferente. O primeiro andar é o 1, depois o 2 e assim por diante até o 10. Mas ao chegar ao 10, você deve pressionar o botão do 5 e depois o botão do 1 novamente. A partir daí, o elevador parece se comportar de maneira estranha, como se estivesse sendo puxado para baixo, ou talvez para longe da realidade que você conhece. Você sente uma pressão não apenas física, mas emocional. É como se o elevador estivesse se tornando um portal, e você um viajante relutante. O que acontece a seguir é uma série de visões e experiências que desafiam a lógica. Você pode ver pessoas que não deveriam estar ali, rostos familiares que se distorcem em expressões de desespero. O elevador se torna um espaço de transição, onde o tempo e o espaço se tornam irrelevantes. Você começa a questionar sua sanidade. É tudo real? Ou é apenas a sua mente jogando truques? A sensação de estar preso entre mundos é palpável, e a única coisa que você deseja é escapar. Mas o que você faria se durante esse processo recebesse ordens de uma voz misteriosa? Uma voz que parece emergir das sombras, que lhe diz para continuar, para não parar, para seguir em frente, mesmo que isso signifique sacrificar algo dentro de você. Essa situação remete a um estudo psicológico famoso que explora até onde as pessoas estão dispostas a ir para obedecer a uma autoridade, mesmo quando essa obediência pode causar dano a outros. O experimento de Milgram é um exemplo clássico, onde participantes foram induzidos a aplicar choques elétricos em um sujeito, acreditando que estavam contribuindo para um estudo sobre aprendizado. A maioria seguiu as ordens, mesmo quando a dor do outro era evidente. Esse estudo nos leva a refletir sobre a natureza humana e a nossa predisposição a seguir ordens, mesmo que isso vá contra nossos princípios morais. Enquanto você está preso nesse elevador, as ordens começam a se intensificar. A voz diz para você ignorar as súplicas dos rostos familiares que aparecem. Eles não são reais, você se lembra de dizer a si mesmo, mas a dúvida começa a corroer sua determinação. Você se pergunta se a voz é uma manifestação de sua própria mente ou se realmente existe uma força externa controlando sua ação. Essa linha entre realidade e ilusão se torna cada vez mais tênue e você se vê lutando contra uma batalha interna. A pressão aumenta e a sensação de claustrofobia se agrava. Você está em um espaço confinado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. As ordens continuam a ecoar e você se vê em um dilema moral. Você deve obedecer à voz e continuar no jogo, ou deve recuar e tentar escapar. Essa escolha é um reflexo de uma verdade mais profunda sobre a natureza humana. Em situações de estresse e pressão, muitos de nós tendemos a abdicar de nosso senso crítico e a seguir a autoridade, mesmo que isso signifique sacrificar a ética. O elevador agora parece uma metáfora para a sociedade. Estamos constantemente sendo empurrados a seguir ordens, a nos conformar, a nos calar diante de injustiças. O que acontece quando a autoridade que seguimos não é apenas uma voz em um elevador, mas uma estrutura social que perpetua a desigualdade e a opressão. O jogo do elevador nos força a confrontar essas questões. O que você faria se estivesse no seu lugar? Você se tornaria um agente de mudança ou permaneceria um espectador passivo, preso em um ciclo de obediência?
À medida que o elevador continua sua descida, você percebe que não está mais sozinho. Outras pessoas começam a aparecer, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias lutas, mas em vez de se unirem, elas parecem estar lutando umas contra as outras, cada uma tentando se agarrar à sua própria sanidade. A voz continua a sussurrar ordens, e agora você se vê em uma posição de liderança. Você deve escolher seguir as ordens e sacrificar os outros para salvar a si mesmo, ou tentar unir todos em uma tentativa de escapar juntos. Essa escolha é um microcosmo da luta humana. Em momentos de crise, a natureza humana se revela. Você pode se tornar um salvador ou um traidor. A pressão da voz, a pressão do ambiente, a pressão de sua própria moralidade se entrelaçam em um emaranhado de emoções. O elevador, mais do que um simples meio de transporte, se torna um símbolo de nossas escolhas, de nossas lutas internas e da nossa capacidade de resistir ou ceder. Finalmente você chega ao último andar e a porta do elevador se abre. O que você encontra do outro lado é um mundo que desafia qualquer descrição. É uma realidade distorcida, cheia de sombras e ecos de vozes que você reconhece, mas não consegue identificar. Você se vê diante de uma escolha final: permanecer nesse novo mundo, onde tudo é possível, ou voltar para a realidade que conhece, com todas as suas imperfeições e limitações. Essa escolha é o clímax do jogo do elevador. O que você decide diz muito sobre quem você é. Você é alguém que busca a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido? Ou você prefere a segurança do familiar, mesmo que isso signifique ignorar as injustiças ao seu redor? O elevador, em última análise, é um espelho que reflete suas próprias crenças e valores. Ao deixar o elevador, você percebe que a experiência o transformou. Você não é mais a mesma pessoa que entrou. O ritual sombrio não apenas testou seus limites, mas também revelou verdades profundas sobre a natureza humana e a luta eterna entre a obediência e a moralidade. Você se pergunta se essa jornada realmente acabou ou se, de alguma forma, você sempre estará preso entre as dimensões, enfrentando as consequências de suas escolhas. O jogo do elevador é mais do que um simples ritual. É uma reflexão sobre a condição humana. Através da experiência, somos confrontados com nossas próprias fraquezas e forças. O que você faria em um momento de crise? Você se tornaria um agente de mudança ou permaneceria um espectador passivo? Essas perguntas ecoam em nossas mentes, nos lembrando de que a verdadeira viagem não é apenas sobre a exploração de outras dimensões, mas sobre a exploração de nós mesmos. E assim, o elevador continua a descer, levando-nos a reflexões profundas sobre quem somos e o que estamos dispostos a sacrificar em nome da obediência ou da liberdade.